Montanha Podcast. Bom, eu queria começar o podcast mandando um abraço pra você, atendente linda da loja da Avenida que eu frequentei hoje com a minha avó. Você é linda. Queria dedicar esse momento do programa a você, que atendeu a gente tão bem hoje, olhou nos meus olhos, fez eu pensar em sair de tudo que eu faço, conseguir um emprego e sustentar o nosso amor em cima desse relacionamento que eu vi que você já tem, porque você tinha uma aliança. Mas é isso, queria mandar um beijo pra você, eu te amo. Essas coisas são realmente complexas, né, cara? Muitas vezes a gente se apaixona por pessoas que a gente nem sabe quem é, E né? nem sabe o que faz. Mas se apaixona, e é amor, né? Eu também acho que é amor, eu acho que a afinidade tá no olhar. Eu acho que se você olha no olho da pessoa e tem aquele momento, é isso que você precisa pro resto da sua vida. É o flash do amor, né? Parece, dá até pra fazer uma música de axé, né? Tum-tum bateu, o olhar fisgou e o coração acelerou. Leleleu, leleleu. Talvez seja o hit do carnaval aí. Eu acho que é isso que a gente tinha que divulgar. Mas não, eu realmente acredito, assim, nessa questão do olhar. É que no fundo, quando você olha realmente pro olho das meninas e elas olham nos seus olhos, sempre tem uma conexão, né? Você sempre se apaixona. Eu sempre me E apaixono. não tem como esconder, né? No olhar você já vê a pureza e a maldade do ser humano, né? É bem isso. E se você, e é interessante, né? Se você ficar um tempo olhando no olho da pessoa, no fundo do olho da pessoa, você realmente consegue ver a alma dessa pessoa. Você já fez isso no teatro, não fez? Já, Algumas vezes? mas é que, cara, a gente revela as fragilidades em tudo, não só no olhar, né? Até se você ficar perto da pessoa durante muito tempo e você começar a observar essa pessoa, ela vai se sentir incomodada e vai revelando as fragilidades, talvez arrumando a postura que tá sentada, alguma coisa assim. O ser humano é um animal que gosta de se revelar, né, cara? Gosta de se expressar. Sabe uma situação que eu passei hoje que eu achei engraçada? Eu tava num ambiente com mais pessoas e tava todo mundo falando alguma coisa. E aí foi minha vez de falar. Não, aí uma pessoa perguntou algo pra mim. E eu comecei a falar. E essa pessoa não se expressava, só fazia assim, ó. Eu falei, eu tô me revelando demais pra essa pessoa, ela tá sabendo muito sobre mim. Não estou gostando disso. E ela não tava se revelando. E eu falei, vou parar por aqui. Mas parece que quanto mais a gente fala e o outro menos se expressa, mais a gente quer falar pra tentar fazer o outro se expressar. E aí você começa a dar um nervoso, e é nesse momento que você se torna aquele cara chato. Sim. Mas o perigo é você ser o cara chato, né? E como não ser o cara chato? Ficando quieto. Porque no fundo, se você quer ser engraçado, sempre vai correr o risco de ser engraçadão. Se você quer ser o cara interessante, você vai sempre correr o risco de ser o pedante da turma. Pedante... Eu quero deixar claro que eu aprendi essa palavra durante o filme do Woody Allen. Pedante é o cara que fica pagando de intelectual a todo instante. É o pedante. Você corre o risco de ser pedante. Quando você quer ser muito intelectual, você vira o pedante. Quando você quer ser muito misterioso, você vira o esquisito. Então, no fundo, eu acho que você tem que achar um equilíbrio entre se expressar e não se expressar. Mas eu acho que pra você não ser chato tem que ser natural, cara. Porque a chatice, ela... Então, vamos dizer, o cara que vira o pedante, o cara que vira o cara esquisito. É porque, de certa forma, ele deve forçar aquilo e foge do natural, o mistério dele. Mas o cara que é inteligente por natureza, que é misterioso por natureza, eu acho que ele não corre o risco de ser chato. Porque as pessoas vão olhar e vão reconhecer que tá na essência do cara. Não, ele não está "Meu, fazendo de propósito, né? A grande questão é a intenção, né? Sempre que você quiser ser legal, você vai ser chato. Você tem que ser verdade. legal porque você é legal. E como ser legal por você ser legal? As pessoas já nascem Não, mas legal. eu acho que todo mundo é legal. Depende Só do que... grupo. Não, todo mundo é... Por exemplo, vamos pensar. Todo mundo é legal. Quando a pessoa, ela é sincera consigo mesma e com os outros. Porque a partir do momento que você tenta ser legal, você começa, por exemplo, a abusar dos limites. Ó, o cara, ele trouxe uma embalagem, olha lá. Estragou a gravação, acabou com a gravação. Você viu? Isso aqui, cara, tá vendo tanto de movimentos que você faz na minha barrinha? É que eu tô com uma doença que eu preciso me alimentar de meia em meia hora, senão eu desmaio. Então eu tô aqui comendo pra eu não desmaiar. É uma doença muito séria, muitas pessoas têm, só que elas não sabem que tem. Entendi. Que é uma doença chamada vontade. Se eu não seguir minhas vontades, Caraca, hein? Olha só. médico que me diagnosticou. Falou, você sofre de vontade. Montanha Podcast.
nós estamos numa cidade, basicamente, hoje deve estar o quê? Uns 40 graus? 40 não tá, mas uns 30 e poucos graus, né? E a gente tá trancado, com a janela fechada, porta fechada num quartinho minúsculo, e você está doente. Não tem como eu sair desse quarto hoje sem ter um vírus ou uma bactéria dentro de mim. Cara, você falou uma parada, e antes, quando eu não tinha muita noção, você falou 40 graus. A minha noção de temperatura antes era o seguinte, tipo assim, 0 grau tava de boa, -1 era frio, e aí 1 já era quente. Eu vi o mundo assim. E aí quando eu comecei a ver essas coisas de grau, eu falei, mano, mas tá errado, tá frio e tá 10 graus, mano, e tá frio, tá errado isso aqui, mano. Até hoje eu não sei, cara, qual é, que é bom, a região que é ruim. confortável pro ser humano. Não, mas é verdade, né? Por que 0 graus não é uma temperatura estável, né? Tá normal, mano, tá 0 grau. Mas 0 grau já é gelado pra caralho, mano. Deixa eu fazer uma pergunta, que é uma coisa que eu sempre... Eu tô me alongando bastante ultimamente, né? Você é um cara alongado, eu sei que você é um cara alongado. Cara, não muito. Você acha que você ficar numa mesma posição de alongamento durante o dia inteiro, eu fico alongado? Cara, eu já tive essa teoria, que eu falei assim, meu, e se eu assistir TV em espacato? Aí eu fico lá, 1 hora em espacato. Porque eu acho que o ser humano ele tem essa capacidade, né, de resistir à dor, né? Então você fica lá 1 hora na mesma posição, eu acho que você alonga. Só que você vai ter que ficar alongando as outras partes também, né? Porque senão fica desproporcional. Tem aqueles caras que alongamento. fazem, tipo, 200 flexões por dia, só flexão, e você vê, tipo, a barriga do cara é mole e ele tem as tetinhas durinhas. Né? Já viu isso na internet? O cara, eu fiz 100 flexões todos os dias. Aí quando você vai ver no fim do mês, o cara tá, tipo, ele só tá forte, sai uma parte do corpo, É, e aí o resto do corpo ele tá molenga. é pesado isso, né? Mas só é mais pesado se você tá molenga em tudo, né? Não, mas eu acho que tem um equilíbrio entre o cara que tá molenga em tudo e o cara que só é forte em uma parte do corpo. Cara, mas o que você preferia? Ser forte só em uma parte do corpo ou não ser forte em nada? Não, eu prefiro ser molenga. Esteticamente, é melhor ser Não, molenga. mas- Se vira uma aberração. Cara, mas quem não é uma aberração? Não, tem caras que são aberrações. Cara, todo mundo. Tipo o cara que só malha a parte de cima do corpo e aí fica com as perninhas finas. Tipo, e eu conheço um cara que ele é assim. Eu lembro que eu falava sempre pros caras, nossa, o fulano é forte, nossa, o fulano é forte. Aí um dia os caras falaram, você viu a perna dele? Eu falei, não. Um dia que ele vier de bermuda, olha a perna dele. E o cara só malhava braço. Ele falava, ele odiava treino de perna, então ele pulava treino de perna. Ele era muito forte. E ele tinha as perninhas finas. Qual é a pira dos caras que não gostam de treinar perna? Será Não, que o cara eles acha se que ele- sentem femininos? Não, acho que na verdade a pira do cara falou, quer ficar grande nos braços. Porque daí o cara olha no espelho, ele vê os braços fortes, né? Cara, mas assim, as mulheres, elas gostam mais de braços malhados ou pernas Pernas malhadas? malhadas, eu acho. Eu acho que uma coxona vale mais do que um tríceps grande. Um Feminino? bíceps. Não, sim. Não, as mulheres, visualmente no homem. Não. No... Tanto que jogadores de futebol, muitas mulheres se sentem impressionadas por aquelas coxas, né? E você não vê, tipo assim, elas falarem o que elas falam da coxa do jogador de futebol, falar do braço do lutador de MMA. Quantas vezes você escutou alguma mulher? Umas 2. Mas, E você chegou nesse conceito universal? do particular, a gente pode inferir coisas universais. Se... Olha, eu falei uma coisa pesada, ainda bem que eu não falei. Aqui, ainda bem que você não falou. A gente ia perder ouvintes. A gente já não Acho tem que ouvintes. sim, né, cara? A gente ia ganhar ouvintes pelo que Cara, você ia falar? Talvez, hein? Porque são assuntos polêmicos, assuntos que a galera comentaria depois embaixo do vídeo. Olha aí esses preconceituosos. É complicado, né? Você ser Mas quem não tem preconceito? Não, cara? todo mundo tem preconceito, se eu descobrir. Todo mundo tem preconceito. Só que o que é a diferença? Que eu fico me perguntando isso também. Eu falo assim, cara, pra eu não ser preconceituoso, eu tenho que reconhecer que eu tenho um preconceito? É uma coisa que eu penso, assim. Acho que se você reconhecer que você tem um preconceito, você tem que pensar quão grave é o seu preconceito. Mas de qualquer forma, todo preconceito atinge uma pessoa, não tem jeito. Se você tem preconceito com A, de alguma forma você atinge A. Se você tem preconceito com C, você atinge C. Você fala, Eduardo, mas eu mantenho o meu respeito com relação a A e C. Não, você não mantém, porque senão você não teria o preconceito.
Você entende que você afeta? Se você atravessa a rua porque você reconhece que aquele cara, que determinada aparência, vai te assaltar e você atravessa a rua, o cara sente que você tá atravessando a rua por causa dele, e ele começa a ver que várias pessoas atravessam a rua por causa dele, e isso faz o cara se sentir mal. Então, no fundo, preconceito é preconceito, não tem o que fazer. Cara, mas existem pessoas que têm preconceito sobre elas mesmo? Ah, não, acho que você não tem preconceito com você mesmo? Cara, mas é engraçado, porque a gente baseia que as pessoas vão se conhecer, né? Aí ela tem um preconceito sobre ela mesma, é pesado, né? Só quer dizer que a pessoa não se conhece, né? Mas é ruim, eu nunca achei ruim ter preconceito. Eu acho que na verdade faz parte da vida, né? Cara, na verdade eu acho que é ruim pra quem sofre o preconceito, porque aquele que tem o preconceito, ele não sente muito, né, as consequências do preconceito dele, às vezes sente, né? Mas, por exemplo... Às vezes ele olha pra uma mina e fala assim, cara, eu acho que essa mina não transa bem, é um preconceito dele. Às vezes a mina transa muito bem, aí ele sofre as consequências desse preconceito dele. Mas, por exemplo, vamos pensar uma situação. Vamos pensar que você é um cara que você tem... Não, as pessoas têm preconceito com você porque você usa óculos. Tudo bem? Você gostaria de ficar perto de pessoas que têm esse tipo de ideia? No sentido assim, você entende que, vamos supor, nós somos pessoas parecidas, dentro de valores e tudo mais, então por isso que a gente se suporta. Tudo bem? Agora eu acho complicado você falar tipo assim pra pessoa, não, vamos pensar, sei lá, uma pessoa saudável. Então o cara, é um cara que acorda todo dia, ele bate, sei lá, tomate com abacate no liquidificador e toma. E aí ele fala, não, eu não tenho preconceitos. E ele começa a conviver com uma pessoa que se alimenta mal, que fica tipo uma madrugada inteira ouvindo um som alto, e ele não consegue dormir e acordar cedo pra tomar um abacate com um tomate. Você entende que se ele não tiver preconceito, vai abalar a vida dele? Eu não tô falando que todo preconceito é bom, mas eu acho que às vezes ter preconceito significa se proteger do universo, né? Cara. É ter medo, no fundo é ter medo, e aí você tem que ter preconceito. Pra você conseguir manter a vida que você vive hoje, você precisa de preconceito. Porque senão você vai colocar pessoas perto de você que podem destruir o seu cotidiano. E isso vale pra todo mundo, né, cara? Sim. Não, eu acho que sempre existiu, só que existem preconceitos que a gente precisa quebrar pra viver melhor. Igual, por exemplo, o preconceito racial. Que muitas vezes é uma coisa boba, assim, que, cara, tem preconceitos que se fundamentam em coisas que não são relevantes pra segurança da própria vida. Pro viver bem. Sim, eu E também mais penso nisso. distanciam a espécie humana do que faz ela viver em harmonia. E o preconceito racial é uma dessas paradas, né? Porque vamos se dizer, o cara tem um preconceito simplesmente... E se os indígenas tivessem tido preconceito com os portugueses lá atrás? E falasse, cara, acho melhor a gente lançar umas flechas nesses caras aí. Será que eles não teriam sobrevivido? É isso que eu tô falando. Mas é que Será você entende que aí o errado é a maldade dos portugueses, não a inocência dos indígenas? Mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Você não acha que a partir do momento que eu não tô falando que eu acredito nisso. O que eu estou falando é que a partir do momento que eu confio na bondade do outro ser humano, eu entendo o que você tá falando. Eu vivo dessa forma. Eu vou ser um cara bom. Se outra pessoa quiser me sacanear, espero que ela não faça isso, mas se ela fizer isso, eu não vou me sentir mal, porque eu sei que eu fiz o certo. Mas você entende que os caras foram exterminados? Porque em nenhum segundo passou na cabeça dele que aqueles caras podiam ser pessoas ruins? Eles falaram, não cara, vem aqui, senta aqui, come uma banana. Então eu acho que muitas vezes a gente tem que ser um pouco individualistas. Eu não faço isso, mas eu acho que a pessoa egoísta é a pessoa que vive bem. Vive mal, na verdade, porque ela vive sempre desconfiada. E aí, cara? E aí, é melhor viver desconfiado ou é melhor ser exterminado? Cara, mas se você viver desconfiado, você vai deixar de viver várias coisas porque você tá desconfiado. Não, também eu concordo. Eu acho que o melhor, cara, é você se cercar de boas pessoas, mas pra você saber que essas pessoas são boas pessoas, você tem que conhecer elas. E muitas vezes nesse conhecer, você às vezes acha que uma pessoa é uma boa pessoa, de repente você descobre que não é. Mas aí você pode se afastar. E aí você vai se cercando de boas pessoas, vai chegar um momento que você não vai ter mais a preocupação, porque tudo que você precisa vai estar sendo preenchido por boas pessoas, né? Aí não tem mais por que ter medo, né? Você encontrar uma mulher bacana pra casar, pra ficar junto, não tem por que você temer perder ela, né? Agora, se você vai com uma mulher que você não se sente assim, essa confiança, você fica desconfiado,
Aí você vai ter um medo a todo instante, né? Mas eu acho que não precisa nem ser mulher bacana. No fundo tá tudo na nossa cabeça, né? Você entende que o universo, ele só é a gente que coloca opinião em tudo. Isso é bom, isso é ruim, isso não é bom, isso não é ruim. Cara, sim, Então, mas... no fundo, mesmo uma pessoa que te faz muito mal, ela só vai te fazer mal se você conceituar ela dessa forma. Sim, concordo. Cara, tá muito filosófico esse papo. Cara, eu também acho que a gente tem que Vamos falar sobre piscina. Eu vou falar uma coisa, eu gosto muito de tomar piscina. Mas, recentemente... Você toma piscina? Cara, sabia que eu mijo toda vez na piscina, né? Nossa, você faz xixi na Sério, piscina? não sai pra ir no banheiro não, cara. Porque, cara, você entende que eu já tô com uma sunga, eu vou mijar dentro da minha sunga. A minha sunga vai absorver o meu xixi, depois eu lavo a sunga. É como se fosse uma fralda, na verdade. Cara, sabe que eu também às vezes eu urino na piscina, mas eu não saio falando por aí, né? Eu também nunca vi você sair pra ir no banheiro. Cara, porque eu não tenho vontade no banheiro. Ah, velho. sei. O cara passa 2 horas sem mijar. Eu não... Não, mas é que uma vez eu me expressei que eu fazia xixi na piscina e as pessoas me trataram como se eu fosse um marginal. Cara, todo mundo mija na piscina, é hipocrisia do ser humano, cara. Mijar na piscina, roubar doce de criança. E bater em idoso. E bater em idoso, todo mundo faz. Todo mundo xinga idoso. Tá ligado quando você vai no mercado e tem a escada rolante e tem um idoso na sua frente que você tem que ir acompanhando a escada rolante, ela é lerda. Todo mundo xinga o idoso nesse momento. Não tem quem não Isso é xinga. verdade. Fala assim, cara, por que velho vem no mercado? Todo mundo se pergunta isso quando o velho tá na fila da padaria e fica perguntando todos os pães e o valor. Você fala, cara, ele vem aqui comprar e não sabe o que vai pedir, cara? Coisa de velho, mano. Olha, tem coisas que me incomodam mesmo. Eu não gosto quando as pessoas vêm falar comigo em locais públicos. Não gosto. Tenho um pavor disso. Como assim? Ah, quando as pessoas vêm se expressar perto de mim. Tipo, eu fui no Detran, eu falei pra você, eu acho. Fui no Detran, aí cheguei no Detran e tinha uma fila. Uma fila pra pedir informação. Aí chegou uma senhorinha. Ela falou pra mim, nossa, tá uma bagunça isso aqui, né? Uma paçocada. Paçocada. Falei nada, eu só mexi a cabeça. Ela, você vê, tava naquela fila porque achei que ele ia dar informação. E aí me falaram que era aqui. Olha só que bagunça. E eu, tá bom, eu vou fazer o quê? Aí você entende que eu não tô com vontade de me expressar e eu fico de mal educado? Cara, nessa solução você pode fingir que você é surdo. Porque as pessoas passam isso na cabeça das pessoas. Então ela falou com você. Você não olhou pra ela, continuou, Então, ela vai pensar, ele é surdo. Então, Você evita eu várias fiz coisas. isso na rodoviária. A mulher veio com um papinho, ai, olha só, né, um calor desse, eu precisando comprar uma água, só que também não quero perder meu lugar aqui. E eu falei, eu não vou olhar pra essa velha, porque se eu olhar pra ela, eu vou estar me comunicando. Eu prefiro ficar olhando pro nada e fingindo que eu não ouvi o que ela falou, porque aí eu não preciso me comunicar e eu não vou precisar guardar lugar pra ela, porque eu tenho certeza que é isso que ela quer que eu faça. E eu fiquei olhando pro nada, ela simplesmente levantou e foi embora. Cara, aconteceu uma coisa comigo parecida uma vez. Mas você tem que estar atento pra usar essa tática, né? Porque às vezes, quando você escuta, às vezes você escuta um barulho do seu lado, automaticamente você vira. Você vira e E olha. aí se você virou, a pessoa já fragou que você escutou. Não dá mais pra fingir que é surdo. E eu fui persistir. Eu ouvi a mulher falando, eu virei, eu fiquei olhando assim, fechei os olhinhos, olhando assim, tipo pra boca dela pra tentar entender o que ela tava falando. Montanha Podcast. Cara, mas eu acho que tem muitos surdos que se comunicam bem. Será que... Não, eles têm uns que falam bem, sim. Surdos que eles... Olha só, eu sou representante, tá uma entrevista com o representante de Libras. Porque tem surdos que eles nascem surdos. E tem surdos que vão perdendo a audição de acordo com o tempo. Então eles já ouviram pessoas falando, eles sabem qual que é o tom de voz, eles sabem como é que funciona o tom, eles sabem como é que funcionam as palavras. Então pra expressar é mais fácil. Agora difícil é um cara que, por exemplo, nasceu surdo, porque ele não tem noção como é que ele... O que é um... Por exemplo, se eu estou falando mais alto, no fundo eu não estou fazendo força nenhuma na minha garganta. E falando mais baixo, eu também estou fazendo força na minha garganta. Então, no fundo, o cara tem que entender muito bem como é que ele aumenta o tom de voz ou como é que ele não aumenta o tom de voz. E por isso que muitas vezes você vai ouvir um surdo falando e, ele grita. Por isso que as pessoas acham que os surdos são agressivos, porque às vezes ele não tem noção do que ele está falando, do tom de voz. Às vezes ele está tentando se expressar ao mesmo tempo que ele está gritando e a pessoa fala, nossa, olha que só que cara agressivo. Então, não é porque um surdo dá um murro na cara de alguém que ele é agressivo, né? Mas, às vezes é só porque ele não escuta. Queria mandar um abraço para a comunidade surda que está ouvindo nosso podcast.
Montanha Podcast.